A saúde intestinal está diretamente ligada à longevidade, já que o câncer do trato gastrodigestório é o mais acometido entre os seres humanos. Também temos que lembrar que uma flora intestinal muito boa vai prevenir você de todos os tipos de doença, porque a flora intestinal ela tem tudo a ver com a sua imunidade. Muito bem, como é que eu faço para melhorar essa parte de mim? Se você puder desvirar o celular e clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, continue tomando o seu café da manhã e você vai entender como que a gente melhora a flora intestinal. Primeiro de tudo, pessoal, é fazer a ingestão de líquidos, tá? A água, ela vai ajudar muito no trato gastrodigestório, hidratação das fezes, transporte de nutrientes. Então, não só água dentro desse sistema, mas dentro do nosso organismo, vai facilitar tudo. Por isso que a ingestão de água, de pelo menos aí 2, 3 litros para as mulheres, pelo menos aí 3, 4 litros para os homens que são ativos, que treinam, é extremamente bem-vindo. Então, água, pessoal, aprendam. Você não vai ficar gigante porque você toma água. Só que a água vai te dar tanta qualidade de vida, tanta saúde, que vai criar um ambiente muito favorável para que você não fique doente, para que você faça transporte de nutrientes, etc. E aí isso sim vai te ajudar. Então é muito comum a gente ver atletas relaxando, tá, na ingestão de água. E isso é muito grave porque pensem só você limpar a casa de você, pense só você limpar a sua casa com um copo de água. Você consegue? Não. Você precisa de um balde, esfrega aí. Agora, você imagina fazer a limpeza de todo um organismo com 1 litro de água que está usando esteroide, que está usando droga, que está usando muita proteína, você entendeu? E aí você começa a cristalizar um sal dentro da urina e isso causa muitos problemas. Então perceba que a água é extremamente importante. Quando você faz uma soma de algo extremamente importante, que é a ingestão de fibras, as fibras vão ser os pré-bióticos, tá? O que é o pré-biótico? O pré-biótico é o que vai promover a alimentação para que esses organismos vivos se reproduzam lá dentro e aumentem a quantidade. Então, as fibras vão ajudar a sua flora, que já está viva, se manter saudável e ela se reproduzir e aumentar a quantidade. Fibras como, por exemplo, psyllium, a chia, depois que você hidrata, é muito importante você hidratar ela. Então você coloca a fibra só depois que você já fez o seu shake, para que você não espesse a gordura e aí sim faça o papel da fibra. A psyllium, né? Hidrata ela legal, manda, vai chegar lá com bastante água. E por que eu preciso da fibra com água? Porque a fibra, ela é higroscópica. O que é isso? Isso é uma afinidade para a água. Então a fibra atrai água para ela. Se você ingere sem água, o que acontece? Ela vai hidratar com a água que tiver ali no corpo. Porque a gente tem água ali e tal, um pouco de água dos alimentos mesmo. Só que ela vai puxar tudo aquilo, não vai ser suficiente, vai ressecar tudo lá dentro. E você vai morrer de constipação adicionando fibras na dieta. E isso é muito grave, porque essa constipação costuma ser fortíssima, porque a pessoa já vem constipada quando normalmente ela pensa em colocar fibras na dieta. Então, quando você ingerir fibras, beba água junto, tá? Não é assim, eu bebo 5 litros de água de manhã e tomo a fibra de noite, tá tudo certo? Não. Você precisa dividir essa água durante o dia, dividir essa fibra durante o dia e assim você vai sempre mandando a fibra, ela hidrata com a água que você manda e ela manda água para as fezes. E aí sim você diminui a constipação. Qual a quantidade mais ou menos de fibra eu devo consumir por dia? Os meus alunos me perguntam muito isso. Pessoal, a quantidade de fibra é mais ou menos 10 gramas para cada 1.000 calorias, de pontapé inicial. 3.000 calorias, 30 gramas de fibra. Como é que está o intestino? Poderia ser um pouco melhor, aumenta um pouquinho, aumenta para 40, para 50. Cada pessoa tem uma quantidade. Eu vou usar um exemplo meu e do meu irmão. Então o meu irmão precisa de muito mais fibras do que eu. Na verdade, meu irmão consome o dobro de fibras de mim para que a gente tenha a mesma qualidade fezística. Então, cada pessoa tem a sua necessidade. Quem já tem o intestino preso, já pode jogar mais, pode jogar 15, 20 gramas para cada 1.000 calorias com tranquilidade.
com hidratação, senão não vai adiantar nada. Qual que é o próximo passo que pode melhorar isso? Os probióticos. Qual é a diferença de probiótico, pré-biótico e simbiótico? Vamos lá então. O pré-biótico eu já expliquei, beleza, você não se perdeu. O probiótico, ele já é o organismo vivo, entendeu? O pré-biótico é a comida. Então você vai dar a comida e aí eles vão se reproduzir, vão crescendo com saúde, muito legal. O probiótico já é o organismo vivo. Então você manda o organismo vivo. Só que se você não comer pré-biótico, tchau, vai morrer tudo, claro. Você está colocando o organismo vivo e não está dando comida, não vai adiantar nada. Então quando você vai fazer uma suplementação com probióticos, bacana, pode mandar bala. Só que ingira pré-bióticos. E o que são os simbióticos? Os simbióticos são a junção de pré-bióticos e probióticos. Perfeito, então temos suplementos simbióticos. Ele já vem dos dois. Você pode fazer a suplementação separada e não pagar tão mais caro para, estou ingerindo um simbiótico. Fantástico. Você pode mandar pré-biótico e probiótico, lá dentro eles vão virar, né, uma capacidade simbiótica tranquilamente. Onde mais eu encontro fibras? É só na psyllium e na chia. Temos o farelo de trigo, temos a aveia, temos os integrais, temos os vegetais, que além das fibras, vamos entrar agora no próximo, vão ter fitoquímicos. Então esses fitoquímicos são muito bons para a saúde. Cada um para uma coisa. Vou pegar um licopeno, que tem no tomate quando é aquecido, um antioxidante da próstata, legal. Temos diversos outros, então o importante é que você varie todos os vegetais possíveis. Fique nos que você gosta, é verdade, não precisa comer também o que não gosta, mas tenta variar o máximo possível e vai variando isso nos dias da semana, na semana a semana. Vai lá, hoje tem alface, compra um monte de alface e fique alfacificamente rico nos próximos dias. Daqui a pouco você vai lá e tem abobrinha, aí você fica abobrinadamente rico nos próximos dias e assim sucessivamente. Vai variando os vegetais conforme, né, for interessante ali na prática. Não tem uma regra fixa, precisa ser um dia esse, um dia esse. Não, não. Vai lá, compra o que está na promoção, compra o que está bom, depois troca e assim vai indo ao longo da vida. Então eu poderia aqui falar proteína, mas o que a gente vai interessar de análise é a glutamina, que vai ter, né, nos alimentos, fique tranquilo. Se você come proteína, você vai comer uma quantidade legal de glutamina. Mas se você quer dar um up maior na flora intestinal, você está falando de consumir glutamina. A glutamina, ela tem uma afinidade com os enterócitos, tá? Então muita gente acha que quando você ingere glutamina, ela vai para o músculo. E não é bem assim, porque antes as células gastrointestinais, os enterócitos, vão se alimentar de glutamina e o que sobrar vai para o músculo. Logo, você consumir glutamina para o músculo não é tão interessante, porque a chance do enterócito aproveitar ela antes é maior, claro, porque passa primeiro por ele e ele fala, opa, é meu, vem com o pai. E o que sobrar eu mando para lá. Só que não tem interesse nenhum na sua massa muscular, isso é problema seu. O corpo humano é assim, individual. Ah, mas eu vou mandar uma glutamina direto na veia. Melhor tomar BCA. Né? E aí, para você que conhece BCA, é melhor não tomar nada. É melhor fazer dieta, que você já sabe que o BCA não é um bom investimento se você pensa em condição de massa muscular, porque é só você bater proteína que você já bate o BCA, entre outros aminoácidos muito importantes, mas isso é papo para um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal, tudo sobre o BCA. Então a glutamina, ela é também interessante para a flora intestinal. Mais ou menos falando aí, 10 a 20 gramas por dia. E não, eu não esqueci do probiótico, quer dizer, eu esqueci, mas lembrei agora. A dosagem do probiótico seria bacana aí, pelo menos 10 bilhões por dia. Então veja bem o probiótico que você compra, porque tem alguns que tem 1 bilhão. Então você tem que tomar 10 cápsulas, talvez compense procurar algum outro que já tenha algo um pouco mais próximo disso. Lembrando, claro, que isso depende de condição de cada um. Então pode ser menos, pode ser mais. Tem gente que vai usar 1 bilhão certinho, tem gente que vai usar 5, etc. Para finalizar, não podemos nos esquecer do iogurte, das coisas fermentadas, que também são ricas em probióticos, como por exemplo o iogurte, o kefir, entre outros. Então bebidas fermentadas são muito bem-vindas. O vinagre é uma bebida fermentada, Leandrão. Vou tomar vinagre? Você pode morrer de azia depois. Então, o vinagre de você usar na salada, ali, o vinagre de maçã, show de bola, é excelente para a flora intestinal. Não precisa beber vinagre, tá? Você não vai salvar a tua flora com meio litro de vinagre por dia, não faz sentido nenhum. Ele vem como um auxiliar ali, jogando numa saladinha, usando para temperar alguma coisa. Mas sim, ele é uma bebida fermentada e é legal. E eu já fiz vídeo sobre o vinagre de maçã
aqui no canal. Se você está gostando desse tema, você com certeza vai querer entender mais sobre pré-bióticos, probióticos e simbióticos. Então eu dei uma breve explicação e neste vídeo aqui tem a explicação completa sobre tudo isso, que é fundamental para que a sua flora intestinal pule de alegria, né? Use cornetas para comemorar a sua saúde.